Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou fazer uma resenha crítica da duologia dos livros de Melhor do que nos Filmes, da Ellen Painter, que são esses dois. Vou falar os pontos negativos e positivos de cada um e no final vocês que vão decidir, né, o que se interessou vocês, se faz sentido pra vocês essa leitura. E vamos lá, gente, vou começar falando sobre o primeiro livro, que é Melhor do que nos Filmes. Começando pelo básico, né, que é a sinopse dele. Esse livro conta a visão da Liz Buxbaum, que é a protagonista. Ela é uma menina muito romântica, sempre quis viver um romance dos livros, ela é apaixonada, viciada em comédias românticas e em filmes tipo dos anos 2000, sabe? Tanto que a ideia desse livro é justamente isso, fazer uma junção desses filmes. Gente, o que mais tem nisso aqui é citação de música, filme, principalmente, e série. Inclusive, algumas das falas dos personagens saem diretamente de filmes, né? Então, a proposta da Lynn foi justamente essa, o que eu achei bem legal. Essa ideia ela conseguiu manter no livro inteiro. A Liz, ela tem melhores amigos de infância. Por exemplo, ela mora nessa rua, e nessa mesma rua mora o Wes, que é o outro protagonista, o par romântico dela. Também tem o Michael, tem os gêmeos, que é Lucas e não sei quem lá, e a Joss. Sabe essas crianças que brincam na rua e tal? E ela sempre foi apaixonada desde criança pelo Michael. Quando eles estavam no fundamental, ele foi pro Texas. Então ela nunca mais viu ele. Porém, logo no início do livro, a amiga dela, a Joss, dá a notícia de que o Michael voltou para Nebraska. Enfim, eles estão no último ano do ensino médio, ele vai terminar o ensino médio com eles. E aí ela vê uma oportunidade de tentar conquistar ele, porque ela sempre teve uma quedinha, sempre foi apaixonada por ele, né? Porém, ela não sabe como se aproximar dele novamente, porque ele sempre viu ela como a pequena Liz. Aí o que ela faz? Ela vai atrás do melhor amigo dele, que é o Wes, e pede ajuda dele. Só que eles têm uma relação meio de ódio, assim, porque eles vivem brigando por uma vaga de carro, o estacionamento fica em frente à rua deles. É basicamente isso, gente. Vai se desenrolar a história. Se eu contar mais, vai ser spoiler, né? Mas essa é a sinopse, basicamente, o enredo do que acontece nesse livro. E agora vamos lá aos pontos, né? Que eu quero falar dele. Gente, eu vou começar com os pontos bons. Esse livro eu comprei, acho que numa segunda-feira, quando eu saí com minha amiga. E logo que eu comecei ele, eu não conseguia parar. Tipo assim, eu devorei esse livro muito rápido. Pelas minhas contas, acho que foi em 2 dias. Esse é um romance bem de adolescente mesmo, bem bestinha, né? Então, eu tô acostumada a ler umas coisas um pouco mais adulto, mas eu amei muito, tipo, de verdade. Eu acho que vale o hype que tem, sim. Gente, as referências de filmes e séries e músicas que a Lin colocou enriquece a história, sabe? Fica bem legal. E, ai, gente, é entretenimento puro. É um negócio assim pra você sentar. No final de semana mesmo, você termina ele rapidinho. E, enfim, eu amei. Foi uma experiência perfeita, eu favoritei esse livro. Me identifiquei muito com a Alice, foi o que me fez favoritar esse livro também. Porque, gente, eu não achei que isso ia acontecer, mas eu chorei muito no final. Logo no início do livro já fala, a mãe da Alice morreu quando ela era criança. Fala muito sobre luto esse livro também. O luto, o que ela sente em relação à perda da mãe e também a madrasta dela, que é incrível, tá? Então eu me identifiquei, assim, num nível absurdo. Parecia que eu tava nos meus próprios pensamentos. Também a Liz em si como pessoa me remete a mim mesma, porque ela gosta muito de ler. Os filmes que ela cita eu amo também. Ela toca piano. A forma como ela pensa, a forma como ela se veste também. Não sei se isso é bom ou não, mas, né? O cabelo cacheado, enfim. Me identifiquei total. Eu e Liz Buxbaum, do primeiro livro, somos a mesma pessoa, tá bom? Eu achei sim que o final foi um pouco muito enrolado até eles ficarem juntos, mas eu entendo, né? Geralmente livro de romance é sempre assim. Inclusive, meu livro de romance favorito, que é Aristóteles e Dante, é o primeiro livro, né? Ficam juntos na última página. Então, não é algo que me incomoda muito, mas talvez incomode, né, outras pessoas que vão ler ele. A gente, é uma leitura, assim, pra você se divertir, fácil de ler, vale a pena, engraçado, me fez chorar, mas isso eu acho que foi algo mais pessoal, por causa da perda da mãe dela. Uma coisa que eu esqueci de falar desse primeiro livro, que foi um ponto fraco, na minha opinião, que foi algo que me incomodou. No início do livro, quando ela pede a ajuda do Wes,
pra conquistar o Michael. Eles combinam meio que de fazer um fake dating, que é aquela trope de tipo, quando eles têm que fingir que namoram só pra ela fazer ciúme no outro, sabe? Quando eu tava lendo, eu fiquei, caramba, não acredito que esse livro tem fake dating, porque nunca não vi ninguém falando sobre. Só que a gente vai passando as páginas e não acontece isso. Eles vão pra festa junto, eles se falam na escola, mas não de forma amorosa. Muito pelo contrário, como sempre, como eles sempre foram, tipo, meio que brigando. Então eles em nenhum momento fingiram que estavam namorando, sabe? Aí eu não entendi se a Lin, tipo, esqueceu que ela meio que combinou entre eles que eles iam fazer isso, ou se, tipo, ela desistiu da ideia no meio, mas por que que falou sobre isso no início, sabe? É algo que eu fiquei meio na expectativa de achar e não teve. Eles não fingiram namorar na frente de ninguém, tá? Entendi o porquê que ela colocou. Eu adorei esse livro. E agora eu vou começar a falar desse segundo aqui, que não é como nos filmes. Gente, vou começar também com a sinopse dele. O enredo, né, como se passa. No segundo livro, eles já estão na universidade, né? Se passa 2 anos depois desse primeiro. Não é spoiler eu falar que eles terminaram, tá? Eu não vou falar o motivo, mas o livro já começa assim. Esse livro é basicamente ele tentando reconquistar a Liz depois do que ele fez. Porque foi ele que terminou com ela, foi ele que fez ela passar a odiar ele. Então, esse livro é basicamente isso, ele reconquistando. Talvez seja polêmico eu falar dele, mas muita gente fala, gente, que esse livro aqui é muito melhor que o primeiro e eu não concordo, gente. E é agora que eu vou começar a falar dele, tá? O único ponto fraco pra mim do primeiro livro é que tem muita vergonha alheia. Tipo assim, isso é algo que é pra ser engraçado mesmo, né? Que é uma comédia romântica, assim. Tinha que ter no livro, mas é muito vergonha alheia. Eu ficava tipo, meu Deus. Só isso que eu tenho pra falar mal do primeiro. Mas o segundo, gente, eu acho que, tipo assim, ele não devia ter esse tamanho. Foi muita enrolação. Ele, tipo, o que dava pra desenvolver rápido, de forma resumida, a Lin estendeu muito, que foi esse negócio dela, da Liz perdoar ele e ser reconquistada. Pra mim, o que mais devia ter tido foco, que também não é spoiler, que é o Wes perdeu o pai dele. Por isso que eles se separaram, porque ele quis ficar na cidade dele pra cuidar da família dele e ela foi pra universidade. Então, foi um dos motivos, tá? Esse segundo livro não retratou muito bem o luto do Wes. E isso foi algo que me incomodou, porque, tipo assim, por que que o primeiro livro mostra tanto o que a Alice sofreu e no segundo, tipo, eu senti que a autora basicamente cagou um pouco pros sentimentos dele. Tipo, teve só 2 cenas em que ele falou sobre isso, em que ele se emocionou, que aconteceu umas coisas assim. Foi algo meio raso, eu senti, porque foi na visão da Liz também. Ela não sabia, ela só sabia o que ele estava falando, não tinha os pensamentos dele. Uma frase específica nesse segundo livro que tipo assim, me marcou, falando sobre o que ele sentia em relação à mãe dele, ter jogado a responsabilidade pra cima dele depois que aconteceu. Foi só isso, sabe? Eu achei que faltou muito no quesito do luto do Wes. Foi meio mal desenvolvido. E o que podia ser mais rápido, porque justamente eles já tinham passado juntos e a Alice ficou se enrolando muito. Me irritava demais. Coisa que me irritou também nesse segundo livro é que, tipo, a gente é muito vergonha alheia, mas no sentido da Alice ficar, tipo, ai, eu não sou mais a pequena Alice. Ai, ela tá morta. Menina, se toca, você tem 20 anos, você não precisa ficar falando essas coisas, sabe? Agir igual uma adolescente, assim. Tipo, no primeiro livro ela até pode ser assim, meiguinha. Mas no segundo ela tá, tipo, meio insuportável, porque tá todo mundo agindo como adulta e ela não. Esse livro aqui eu demorei um pouquinho pra ler. Eu acho que eu li em 2 semanas. Mentira, foi 1 semana e meia. Foi quase 2 semanas. E em comparação a esse, que é quase o mesmo tamanho, eu li em 2 dias, gente. Mas assim, eu não favoritei ele. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. Acho que foi 5 estrelas pra melhor do que nos filmes. Não é um livro ruim. Sim, o romance aparece mais nesse livro do que no outro, justamente porque eles estão mais maduros, né? A Liz nem tanto, mas o Wes tá. Bom, um ponto forte desse livro é as visões do Wes, porque os capítulos vão alternando entre, vamos dizer, o povo de cada um. O ponto forte desse livro também é que as músicas e os filmes citados nesse livro são muito mais legais, na minha opinião, né? Que são os meus favoritos, do que no primeiro. Então eu peguei muito mais referência do que eu peguei no primeiro. Assim, eu não tô querendo dizer, fazer uma fama má desse livro, mas é que o BookTok fala tão bem dele, que ele é, tipo, muito mais superior que o primeiro, que eu tinha uma expectativa, eu acho. Foi esse o meu problema.
Eu fui ler ele com muita sede ao pote, achando que ele ia ser ainda melhor do que o primeiro. Porque tem um pouco mais de romance, não significa que o primeiro não é bom, sabe? Porque o desenvolvimento deles no primeiro livro, como quando eles começaram a perceber que se gostavam e tal, as interações eram mais inocentes, mais bonitinhos, assim. O segundo tem motivo, é óbvio, mas é bem enroladinho. Um ponto forte desse segundo livro são as amizades e relacionamentos que eles têm. Também eu gostei muito desse negócio do estágio da Alice. Interessou bastante, foi bem legal. Os amigos deles também aparecem bastante aqui. Inclusive aparece o Charlie, que é do livro Apostando no Amor, que é da Lynn também, eu quero muito ler. Essa é a Sarah e o Clark, que ainda não tem livro, mas, gente, eles merecem um livro, que eles são muito fofos também juntos. Enfim, eu gosto muito desses subcasais, assim, que tem. Inclusive o Noah e a Joss, que estavam se gostando no primeiro, estão juntos aqui. As amizades em si, tipo, esse found family que tem da universidade é muito legal. Basicamente isso, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que a culpa de eu não ter gostado tanto dele quanto o outro foi minha mesmo. Eu via tanta edit no TikTok falando que ele era muito superior, que eu imaginei uma coisa e no fim não era, né, gente? Aquela cena do Por favor, Batgirl, que todo mundo fala, nossa, gente, isso aí eu fiquei assim, foi muito bom e tal. E é isso, eu espero que algum dia façam uma adaptação desse primeiro livro pra um filme. Eu ia assistir com tanta vontade, meu. Isso aqui é aquele filme bestinha de comédia romântica que todo mundo ama, gente. Tipo, ela é o cara, Como Perder um Homem em 10 Dias. É uma vibe tipo isso, sabe? E eu amei. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que eu tenha te convencido de ler esses livros, principalmente o primeiro, gente, porque vale muito a pena. Sei que tem gente que tem medo de ler a continuação, de não gostar, né? Tipo, passar o dia a história, mas, gente, isso não vai acontecer, tá? Porque uma coisa boa que ele fez é ela me fez me apaixonar pelo Wes e pela Liz. Então, qualquer migalha que ela soltar, eu vou ler. Não importa se eu achei o livro isso ou aquilo, vai continuar sendo um casal que, pra mim, perfeito, tá bom? Gente, o último comentário também que eu quero fazer sobre essa duologia é que eu adorei muito a ideia que a Lynn teve de fazer um trocadilho com os nomes deles, né? Porque o nome do principal é Wesley Bennett, mas a gente fala Wes Bennett, né, o tempo todo. E a Liz é Elizabeth, o nome dela, Elizabeth Buxbaum. Então, já citou no primeiro livro e no segundo o trocadilho com Orgulho e Preconceito, né? Porque, pra quem não sabe, a Elizabeth casa com o Mr. Darcy, que é um Bennet, e ela se torna Elizabeth Bennet. Eu adorei isso, foi algo que eu fiquei tipo, não acredito. Eu só fui perceber no final desse livro, que quando eles citam a Elizabeth de Orgulho e Preconceito, eu fiquei tipo, brilhante, brilhante. Eu achei incrível que aí, quando ela casar com o Wes, ela vai se tornar a Elizabeth Bennet, que, né, toda menina já quis ser. E, enfim, perfeito. O Wes é um homem Electrolux duas portas, tá? Eu adorei ele. Um entretenimento sarcástico. Enfim, perfeito. Então, não tenham medo de ler o segundo livro, apesar do que eu falei, tá? Foi as minhas impressões. Tudo bem, cada um tem a sua opinião. A gente só vai saber se gosta de algo quando for ler, né? E é isso que eu tenho pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se eu disse algo que você não concorde, tá? Um beijão e tchau!